Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Henrique. Espero que estejam todos bem e hoje daremos continuidade ao conteúdo de biologia do primeiro ano, falando com vocês um pouco sobre organelas celulares membranosas. Essa parte do assunto vocês vão encontrar no volume 2, capítulo 3, a partir da página 13. E o objetivo dessa aula é identificar as diferentes organelas celulares e suas funções para a manutenção do metabolismo celular. Como a gente já havia comentado na nossa aula anterior, organelas celulares membranosas, primeiro, são organelas celulares exclusivas das células eucarióticas. Elas apresentam uma membrana que delimita essa organela, delimita o seu espaço e isola as suas reações químicas, o que dá uma certa dinamicidade à célula. Por quê? Porque cada célula vai realizar suas reações químicas de forma isolada e ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos várias organelas e o mais importante é que cada uma delas realiza suas reações químicas de forma isolada, o que dá uma dinamicidade a essa célula. Vamos começar então pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é encontrado em células eucarióticas, animais e vegetais, e corresponde a um sistema de membranas duplas e lipoproteicas que formam canais e vesículas, como vocês podem ver na figura. Uma rede de canalículos. Outro detalhe, o retículo endoplasmático ele ocupa boa parte do citoplasma celular, chegando em alguns casos, em algumas células, a 10% do volume. Funções. Quais são as principais funções do retículo endoplasmático? Uma delas é a síntese de proteínas e lipídios e também o armazenamento e transporte de substâncias. O retículo endoplasmático também nós vamos ter de dois tipos, que é o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso. Cada um deles vai ter uma função diferente. Aqui vocês podem ver na figura, né? É uma demonstração do retículo endoplasmático que fica próximo ao núcleo. E nós temos então o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não granuloso. Vocês podem observar na figura que existe alguns ribossomos aderidos à membrana, no caso do retículo endoplasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso, também chamado de granular ou rugoso, apresenta-se como ribossomos aderidos à face externa de sua membrana. Quais são as funções? Tem como função a síntese de proteínas para exportação. Prestem bem atenção. Essas proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, elas são produzidas para o meio extracelular, por isso que são chamadas para exportação. Como, por exemplo, nós temos as células do pâncreas, que produz insulina, né? E essa insulina migra então para a corrente sanguínea. Retículo endoplasmático não granuloso, também chamado de agranular ou liso, não apresenta ribossomos aderidos à sua membrana. E também vai ter várias funções. Dentre elas, a primeira delas, nós vamos ter a síntese de lipídios, como por exemplo a lecina e o colesterol. Lipídios que fazem parte das membranas celulares. Outra função, nós vamos ter os hormônios esteroides, que também são lipídios, produzidos por células glandulares sexuais. Nós vamos ter, então, a testosterona, que é o hormônio masculino, o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios femininos. Outra função do retículo endoplasmático não granuloso é a desintoxicação do organismo. Olha só, metabolizam substâncias nocivas ao organismo. Exemplo, células do fígado, hepatócitos. Eles degradam as moléculas do álcool, medicamentos e outras substâncias. Quando uma pessoa, por exemplo, ela ingere álcool, quem vai fazer a desintoxicação desse organismo vai ser então os retículos endoplasmáticos não granulosos. Outra função é o armazenamento de substâncias. Vacúolos de células vegetais originadas do retículo endoplasmático não granuloso acumulam substância no meio aquoso. Agora, o complexo golgiense. São um conjunto de sáculos ou cisternas, como vocês podem ver na figura,
a gente chama de cisterna, né? São vesículas que possuem vários tamanhos, são achatados e apresentam empilhados envolvidos por vesículas menores com dimensões variáveis. O complexo golgiense ele caracteriza-se como uma central de síntese, de armazenamento, empacotamento e exportação de substâncias. E olha só, o complexo golgiense ele vai ter duas faces, o que a gente chama de face cis e face trans. A face cis ela recebe vesículas que vêm do retículo endoplasmático, contendo moléculas. Já a face trans é de onde saem as vesículas com as substâncias armazenadas e transportadas. Então, nós vamos ter então a face cis e a face trans. Funções do complexo golgiense. Primeira função, armazenamento de secreção de substâncias. Armazenamento e secreção de substâncias. O complexo golgiense recebe proteínas, enzimas e lipídios provenientes do retículo endoplasmático que são processadas, separadas e para serem transportadas para o seu destino. Esse destino pode ser transportado através de endossomos, lisossomos ou vesículas de excreção. Então é muito simples de vocês entenderem. Olha só, aqui embaixo nós temos o retículo endoplasmático granuloso, certo? De onde saem vesículas que passam pelo complexo golgiense e são então enviadas para o meio extracelular. Olha só, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso libera proteínas e lipídios que penetram no complexo golgiense, são empacotados, né, envelopados, e dentro dessas vesículas elas são eliminadas pela célula. Como vocês podem ver aqui no número 5, ocorre então a excreção. Outra função do complexo golgiense: síntese de polissacarídeos. Nas células vegetais, o complexo golgiense é responsável pela produção de polissacarídeos, no caso, a hemicelulose e a pectina, que são secretados entre as novas células formadas durante a divisão celular. Olha só, aqui nós temos o complexo golgiense, que sintetiza polissacarídeos. Esses polissacarídeos vão formar o que a gente chama da lamela média, que divide o citoplasma das duas células vegetais no processo de divisão celular. Como vocês podem ver aqui no desenho, esses polissacarídeos vão formar a lamela média, que divide as duas novas células no processo de divisão celular. Um detalhe sobre essa função. Essa função ocupa cerca de 80% das atividades do complexo golgiense. Outra função do complexo golgiense é a formação do acrossomo dos espermatozoides. Olha só, na região da cabeça dos espermatozoides encontra-se uma bolsa denominada acrossomo. Essa bolsa ela contém enzimas digestivas que têm como principal função romper a parede do óvulo, que é o gameta feminino, no processo de reprodução. Após o rompimento, ocorre então o que a gente chama de fecundação, que é a união dos dois gametas. Então, olha só, o acrossomo ele possui enzimas digestivas que têm como principal função romper a membrana do gameta feminino, que é o óvulo, para que ocorra então a fecundação. Outra função do complexo golgiense é a formação de lisossomos primários. Algumas vesículas que se desprendem do complexo golgiense contêm enzimas digestivas no seu interior, que nós chamamos de lisossomos, que é um assunto, uma outra organela que vamos ver numa próxima aula. Essa organela é responsável pela digestão celular. Aqui nós temos então o desenho, né, do complexo golgiense, e algumas vesículas que se desprendem possuem enzimas digestivas que formam o que a gente chama de lisossomos primários. Para finalizar, coloquei aqui para vocês algumas questões sobre esse assunto. Essa primeira questão faz parte ainda do assunto anterior de organelas do citoplasma e de organelas celulares não membranosas. A primeira questão é da PUC São Paulo. Ela diz o seguinte: o termo ciclose é empregado para designar, letra A, movimentos citoplasmáticos que não acarretam alteração da forma celular
e que pode arrastar determinadas estruturas e inclusões? Letra B, uma estrutura circular dos cromossomos das bactérias. Letra C, uma série de movimentos circulares de massas em torno do coágulo. Letra D, a formação de anéis nos cromossomos de certas moscas. Letra E, a propriedade dos leucócitos de atravessar paredes dos vasos sanguíneos e assim circular entre os tecidos. A gente viu, pessoal, que a ciclose é um dos movimentos que acontece no citoplasma. Então, a alternativa correta seria então a letra A. São movimentos citoplasmáticos que não acarretam alteração da forma celular e que podem arrastar determinadas estruturas e inclusões. Próxima questão. Nós temos aqui uma questão da Sesgran-Hill. O desenho abaixo corresponde a um corte transversal da estrutura de, letra A, de um centríolo, letra B, dos cílios e flagelos, letra C, axônio, letra D, membrana plasmática, membrana celular, letra E, pseudópodes. Na aula anterior, nós vimos as organelas celulares não membranosas e vimos que os cílios e os flagelos são estruturas que possuem 9 conjuntos de duplos de microtúbulos com um central. Então, a resposta dessa questão seria, então, como vocês podem observar aqui na estrutura, é a estrutura dos cílios e dos flagelos. Outra questão da PUC, Rio de Janeiro. Não, é Rio Grande do Sul. Na célula nervosa, ao contrário do corpo celular, o axônio não apresenta complexo golgiense nem retículo endoplasmático rugoso. Além disso, há pouquíssimos ribossomos no axônio. O texto acima permite deduzir que o axônio é uma região do neurônio que, letra A, apresenta intensa síntese de lipídios, letra B, dispõe de numerosos grânulos glicídicos, letra C, provavelmente é inativa para a síntese de proteínas, e letra D, apresenta uma intensa síntese de hormônio. Como o texto fala, as células nervosas não apresentam complexo golgiense e também retículo endoplasmático rugoso. E também não apresenta pouquíssimos ribossomos. Se apresenta pouquíssimos ribossomos, então a alternativa correta seria então a letra C. Provavelmente ela é inativa para a síntese de quê? De proteínas. Próxima questão, agora sim da PUC Rio de Janeiro. A síntese de proteínas para exportação em eucariontes acontece principalmente a nível de, letra A, envoltório celular, letra B, ribossomos nucleares, letra C, membranas do complexo golgiense e letra D, membrana do retículo endoplasmático rugoso. Nós vimos nessa aula que quem é responsável pela síntese ou produção de organelas para exportação é o retículo endoplasmático rugoso. Então, a alternativa correta, letra D. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.